dia! Tudo bem, amigos? É um prazer, graças a Deus, estar aqui com vocês mais uma vez. Vamos dar continuidade aos nossos estudos a respeito do filo dos cordados. Hoje nós vamos falar das classes dos peixes e dos anfíbios. Vamos embora? Então vamos lá, ó. Biologia, apostila 2, frente 3, e os módulos são de 24 a 28. Bastante, hein? Aqui, ó. Módulos de 24 a 28. Então, o que nós estamos estudando aqui hoje? Hoje nós vamos estudar o domínio Eucária, o reino animal, o filo dos cordados, o subfilo dos vertebrados, gnatos, onde a notocorda foi substituída pela coluna vertebral. Deixa eu acender um pouquinho a luz aqui para dar uma claridade melhor para vocês, né? Foi substituída pela coluna vertebral e apresentam esse osso inferior, a mandíbula, né, ou maxilar inferior, tá bom? Então nós vamos estudar hoje a classe dos peixes. O que nós podemos falar de características gerais, tá? De características gerais. Todos eles apresentam, podemos falar que são animais aquáticos, podendo viver na água do mar, água doce e água salobra. São animais com respiração branquial. A locomoção é feita por nadadeiras. E possuem todos uma linha lateral sensorial. Se você prestar atenção, se você tem aquário, presta atenção nos teus peixinhos. Eles têm bem na região mediana do corpo deles uma fileira de orifício. Essa linha lateral, até mesmo os girinos, até que são anfíbios, tem, ok? Esses animais não possuem pálpebras. Nem precisa, né? Porque como eles vivem na água, então o olho deles não tem perigo de ressecar, ok? E a excreção é feita por rins chamados mesonefrons. Rins que retiram os resíduos tanto da cavidade celomática quanto do sangue, jogando numa bexiga urinária, onde os cartilaginosos têm e os ósseos podem ter ou não, depende da espécime que nós estamos estudando no momento, ok? Então, ó, essas características são características gerais. Agora, nós podemos dividir os peixes
em dois grupos. Aqueles de esqueleto cartilaginoso e aqueles de esqueleto ósseo, ok? Então, se você quiser fazer um print para estudar, valeu? Vamos lá, então? Então, tá aqui, ó. Vamos dividir aqui os peixes em cartilaginosos e ossos. Então, vamos começar aqui, ó. Condrictis. O que é isso, Augusto? Ó, condrictis. Não começa com C? São peixes cartilaginosos. Aqui nós vamos destacar aqui, ó, tubarão, o cação, as raias. Vocês que gostam de pescar com o pai, com os amigos, com certeza vocês já pescaram raia. Então tem raia também em água doce, tá? E as quimeras. Quimera é um animal que tem, ele é um animal de transição, né? É um fóssil vivo. Ele é um intermediário entre um peixe cartilaginoso e ósseo. Ele tem esqueleto cartilaginoso e externamente algumas características de peixes ósseos, tá? Bom, vamos pegar aqui rapidamente, só para vocês terem uma noção, né? As características mais importantes aqui, ó, dos peixes cartilaginosos, que seria a linha lateral dele, ó, que eu estava falando há pouco. Isso aqui é um órgão de sensibilidade. Qualquer vibração na água, eles sentem, tá? Então, a pele desses animais é uma pele pluristratificada. Ela não tem queratina, tá? Esses animais, eles vão ter um tipo de escama que a gente chama de escama placoides. Então, a escama deles, placoide, ela é dermoepidérmica. Ela é feita com os mesmos tecidos dos nossos dentes, tá? Se você passar a mão no sentido do nariz para a cauda, das narinas para a cauda, você vai ver que ele é bem lisinho. Mas quando você volta a mão, se você ainda tiver com a mão, né, lógico, quando você voltar com a mão, você vai ver que ele é áspero, que ele é uma lixa, entendeu? Esses animais, eles têm uma boca na linha ventral, ó. Boca ventral. Enquanto que o peixe ósseo, dá uma olhada, ó. Osteictes é a mesma coisa que peixes ósseos. Aqui, ó. A boca do peixe ósseo é a boca, como nós fizemos exercício, ela tem uma boca terminal. Então, só de você olhar para a boca do animal, já daria para você saber, né, como que seria a classificação do peixe quanto ao seu sistema esquelético. Esse peixe aqui, ele vai ter escamas. As escamas dele são escamas dérmicas, feitas só da epiderme, revestida pela epiderme. E elas são imbricadas, elas são encaixadas que nem as telhas do seu telhado, no telhado da sua casa, entendeu? Ele tem escamas cicloides, ó, ganoides, quitinoides
Inclusive, tem aqueles que são de couro. Nem escama tem, eles são de couro, tá? Outra característica muito importante você olhando é que os peixes cartilaginosos, eles vão ter de 5 a 7 pares de fendas branquiais, ó. Fendas branquiais. E cada par de brânquias, né, estão em câmaras separadas. Enquanto que no peixe ósseo, ele vai ter uma única câmara envolvendo 4 pares de brânquias. 4 pares de brânquias. Enquanto que os cartilaginosos possuem de 5 a 7 pares. Agora, costuma ter no vestibular o desenho deles. Dizer que eles têm, né, nadadeiras dorsais, os dois vão ter. Mas, ó, perceba que essa placa óssea, que a gente chama de opérculo, ou guelra, ó, só os peixes ósseos têm. Uma coisa muito importante você saber, tá? O peixe ósseo, ele vai ter aqui uma bexiga natatória, que é um órgão hidrostático. O que é um órgão hidrostático? Que é a bexiga natatória. Natatória. Conforme isso aqui enche de ar, o animal fica mais leve e ele sobe. Se ele quer ir para o fundo, ele comprime, então ele desce. Então isso aqui controla a profundidade do animal. Existem algumas espécies, como a piramboia, o pirarucu, o bagre australiano, que vão usar essa bexiga natatória como um pulmão. São chamados peixes dipnóicos ou peixes pulmonados. Os cartilaginosos não têm. Então, tubarão, cação, raia, se eles pararem de nadar, eles afundam, entendeu? Por isso que a raia, quando para de fundar, ela vai chegar no fundo do rio lá e fica até coberta com areia. Você tem que tomar cuidado para não pisar nas costas dela e não tomar uma ferroada, que é super dolorida. Mas se o tubarão é um animal extremamente pesado fora da água, ué, por que que dentro da água ele é relativamente leve, né, e super ágil? Porque esse animal, ele possui um fígado rico em óleo. Então o fígado dele tem muito óleo e que dá uma leveza ao animal, né, quando ele está na água. Fora da água ele é pesado para dedéu, mas dentro da água ele é bastante leve graças a essa quantidade de óleo que ele tem no fígado. Agora, conforme ele faz, né, grandes deslocamentos, quando ele atravessa, né, os mares a enormes distâncias, ele vai usando uma parte dessa reserva aí. Por isso que às vezes ele tem que dar uma parada no seu, né, no seu caminho, né, no seu trajeto. Por quê? Porque conforme ele vai consumindo esse óleo, vai diminuindo, né, a leveza dele. Ele vai ficando mais pesado. E quanto mais pesado ele vai ficando, ele vai afundando. Agora eu queria falar uma coisa para vocês. Os peixes ósseos e cartilaginosos, eles têm 2 sentidos extremamente aguçados. Um é a visão, tá? Mas o olfato é o que mais se destaca. O olfato deles é super apurado. Olfato apurado.
O tubarão consegue sentir cheiro de sangue a mais de 1 quilômetro de distância. Existem peixes, né, que nascem no local, vão embora, ficam lá 5, 6 anos, né, longe de onde nasceram, do riacho lá onde eles nasceram, e depois eles voltam para o riacho onde eles nasceram. Ué, como é que o peixe sabe aonde ele nasceu? Como ele sabe exato, o salmão, por exemplo, é um peixe que onde ele nasce, ele vai embora, põe para casa lá, ele volta onde ele nasceu. Ué, como é que ele sabe disso? Pelo olfato. Então ele tem um olfato super apurado, ficam impregnações ali no ambiente onde ele nasceu, e através dessas impregnações que ele é atraído. Outra curiosidade bem bacana que pode cair no vestibular. Os tubarões possuem próximos das regiões da narina, espalhado pela cabeça, tá? As chamadas ampolas de Lorenzini. As ampolas de Lorenzini, elas são sensíveis, são receptores da variação da temperatura da água, da salinidade, da própria pressão da água, mas elas são muito mais aguçadas em detectarem vibrações eletromagnéticas causadas por outros peixes. É aí que ele sabe o que é presa e o que não é presa dele. Então, na verdade, o humano, ele não faz parte do cardápio dos tubarões. Mas, às vezes, dá alguma bobeira por causa da poluição na água. Os cientistas acreditam nisso. Por causa da poluição na água, esses animais acabam tendo, né, uma disfunção das ampolas e aí acaba atacando o que não é para atacar. Ainda mais um cara que está deitado lá numa prancha, o tubarão olha, ele fala, pô, uma tartaruga. E na verdade não é uma tartaruga, né? Ele vai ter ali ele vai dar uma mordida, ele não gosta do nosso sangue, aí ele solta, opa, mas cara, vai e morde de novo. O problema é que a boca dele é muito grande, atinge vasos importantes, e aí, né, faz o que faz aí, grandes arrasos, como que a gente pode perceber nos acidentes por mordidas de tubarões. O que eu gostaria de encerrar esse primeiro momento com vocês sobre peixes, que cai muito, muito em vestibular, independente de cartilaginoso ou ósseo. Esses animais vão ter um coração com 2 câmaras. Ó, um átrio e um ventrículo, tá? As hemácias deles são hemácias elípticas e nucleadas. Esses animais, nós dizemos que eles são pecilotermos. A temperatura do corpo deles varia com a temperatura da água. E como são pecilotermos, quando cai a temperatura, esfria o sangue deles, eles perdem a fome. Então eles são, num ambiente frio, eles são menos ativos. Por isso que é difícil pescar no inverno, tá certo? Então, como que é o coração de todos os peixes? É um coração formado por 2 câmaras apenas, um átrio e um ventrículo. Pelo coração dos peixes, presta atenção, olha para mim, está acabando. Pelo coração dos peixes só passa sangue venoso. Então é um sistema circulatório fechado, porque o sangue nunca sai de dentro dos vasos. Ele é simples, porque o sangue só passa uma vez no coração para dar uma volta completa. E é completo, por quê? Porque só passa sangue venoso, não mistura sangue arterial com sangue venoso. Tá joia? Quanto à reprodução, são animais dioicos, com fecundação interna nos cartilaginosos e externa, geralmente externa, nos ósseos. Os ósseos, você vai encontrar fêmeas ovíparas
fêmeas vivíparas, inclusive o cartilaginoso é vivíparo, e ovovivíparo. Bota um ovo e dentro do ovo vai encontrar ali um grande filhote. Mas, em resumo geral, normalmente a fecundação dos cartilaginosos interno e dos ossos externo e desenvolvimento indireto nos ósseos, passando por uma larva chamada, não confunda, alevinos. Tá bom? Valeu? Aí qualquer coisa, na hora da live, vocês perguntem e a gente vamos trabalhar junto, vamos resolver junto, vamos solucionar suas dúvidas. Beijo, fiquem com Deus. Calma, eu vou voltar, vamos falar de anfíbios. Rapidinho, beijo.